Eu peço que todos possam fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, acalmando a mente, acalmando seus corações, que possamos estar no momento presente para essa oração, nesse momento. Deus, eu não sou perfeito. Às vezes esqueço de orar e falho todos os dias. Mas ao término desses dias, venho diante de Ti com humildade, reconhecendo minhas fraquezas e buscando Tua misericórdia. Nas Sagradas Escrituras, encontro a inspiração que me fortalece. Pois quando sou fraco, é quando sou forte. E é na minha fragilidade que a Tua força se manifesta em mim, guiando cada passo da minha jornada. Perdoe-me as vezes que me afastei do meu caminho certo, pelas palavras impensadas e atitudes imprudentes. Ajude-me a crescer espiritualmente e manter a minha fé inabalável diante das adversidades e encontrar em Ti o refúgio seguro para as minhas angústias. Nessa oração, reconheço as bênçãos que recebi ao longo do meu dia, desde as pequenas até as grandes. Agradeço pelas pessoas colocadas em meu caminho e pelas oportunidades de aprender e evoluir, sabendo que tudo coopera ao meu bem. Que a Tua luz guie meus passos durante a noite e que ao acordar amanhã, meu coração seja grato e determinado para servir e amar ao próximo, levando Teu amor a todos que cruzarem o meu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Para a reflexão de hoje, eu vou fazer a leitura de um salmo, que é o Salmo 121. Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você e Ele estará sempre do seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida e Ele o guardará por onde você for, quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Esse salmo, eu refleti bastante sobre esse salmo para trazer para a lição, e eu entendi que ele traz uma mensagem bem forte sobre vulnerabilidade, que a gente precisa reconhecer dentro do nosso ser a vulnerabilidade que a gente tem diante de todas as circunstâncias, que a gente tem um limite sobre todas as dificuldades, sobre todas as situações que a gente passa na nossa vida, no nosso dia. E como a oração disse, a gente erra e a gente é fraco em algumas situações. E está tudo bem, porque a gente tem Deus e a gente precisa confiar nisso. Jesus, ele disse uma frase que eu gosto muito dela, que é: venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu acho muito linda essa frase, as palavras são acolhedoras, é tudo muito lindo. Porém, ela me trouxe por muito tempo muitos questionamentos, porque eu ficava pensando, Jesus fala para eu ir a Ele, mas como eu vou chegar em Jesus? Como eu vou a Jesus? Como eu vou a Deus? Como eu vou entregar a minha angústia diante de alguém que aos olhos da carne está tão distante de mim? E eu ficava me perguntando, como que eu vou fazer isso? Entregar meu problema, minha dor a alguém que eu nem conheço. E daí, uma vez eu escutei uma palestra do Rossano Klinge, que ele falava que Deus, ele está a todo momento de braços abertos para receber nossos problemas, as nossas angústias. E a gente não solta, a gente vai lá, a gente ora, a gente fala, Deus, me ajuda nesse momento de aflição, vou entregar na mão de Deus e seja o que Deus quiser. E daí a primeira coisa que a gente faz quando vai dormir é pensar naquele problema, tentar achar uma solução, passar a noite em claro, e a gente não entrega. E refletindo sobre isso, eu entendi que a gente não entrega porque a gente questiona muito a Deus. Todos os nossos questionamentos, eu digo por mim mesma,
Quem está muito próximo de mim sabe o quanto na minha trajetória, quanto eu questionei a Deus, sabe? Cada vez mais que eu buscava Deus, eu achava que Deus ia aparecer na minha vida de uma forma deslumbrante, de uma forma linda, mágica, praticamente um unicórnio aparecendo na minha frente. E obviamente não foi assim, e não vai ser. E eu fui entendendo que não vai ser assim, porque Deus é muito mais simples do que eu estava esperando. Então a gente precisa ter a consciência do que é Deus na nossa vida e confiar de todo o nosso coração, que Ele vai agir nos nossos problemas, e para a gente chegar a esse ponto é um processo. Como tudo na nossa vida é um processo para a gente alcançar. Não vai ser da noite para o dia que eu chegar aqui e falar, ai, Deus vai agir no seu problema e tudo vai dar certo. E amanhã vocês vão acordar tudo bem. Não é. É um processo que exige de nós a perseverar nessa busca de achar essa paz de Deus dentro do nosso coração. E daí eu fui entendendo que eu não ia enxergar Deus com os meus olhos, eu ia enxergar Deus com o meu coração. E eu fui entendendo que tudo que eu esperava estava dentro de mim, essa busca. E eu, estudando um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem no capítulo 2 que diz assim: ó Deus, dissestes que teu reino não é deste mundo. É necessário sofrer para chegar no céu. São os caminhos penosos da vida que nos conduz ao céu. Procurarei, pois, o caminho através dos espinhos e das pedras, e não por flores. E eu refleti sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e daí eu fiquei pensando, caramba, a gente encarnou então só para sofrer, né? Porque não pode ir no caminho das flores, tem que ir no caminho das pedras. E daí vem o Salmo 121 que eu acabei de ler, com um acolhimento para o nosso coração, que diz: o Senhor guardará você. E isso nos diz que Ele estará com a gente, não vai ser fácil. Diante de todo o sofrimento, isso quer dizer que mesmo na pior situação, Deus vai estar ali para nos amparar. No Salmo 23, versículo 4, fala assim: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 18, 2. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Então essas reflexões, ela me trouxe uma verdade de que Deus é real, Ele está na nossa vida real, para os problemas reais. Porque a gente somos seres espirituais, vivendo uma vida humana, experiências humanas. Então, esse processo ele vai ser um processo de dor, ele vai ser um processo que ele vai doer, mas só que Deus sempre vai estar ali para nos amparar. E a gente precisa ter a consciência que viver em Deus não é uma vida de somente felicidade e amparo. É uma vida que vai doer, porém é uma vida que vai trazer fé, gratidão e esperança diante de todos os nossos dias no nosso processo de evolução moral e espiritual. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Agora a gente vai ficar com a palestra da Andreia. Eu desejo uma boa palestra e uma boa noite a todos. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Você não pode falar. Eu não vou fazer oração de harmonização, porque a Tati já fez para nós. E hoje eu venho conversar com vocês sobre anjo da guarda ou mentor espiritual. Quem acha que anjo da guarda, mentor
espiritual e protetor é a mesma coisa? Levanta a mão. Quem não acha? Então, vamos lá. Anjo da guarda é denominado pela Igreja Católica. Não fazendo discriminação nem nada, tá, gente? Mas protetor espiritual, espíritos simpáticos, espíritos familiares, mentores espirituais, é tudo a mesma coisa. Tá todo mundo ali caminhando junto. Mas quem quiser acreditar que o seu protetor espiritual é um anjo, pode continuar. Ele vai te atender do mesmo jeito. Você acreditando que ele seja um anjo, ou que ele tenha asas ou não, ele vai continuar te protegendo da mesma forma. Quando a gente fala em anjo da guarda, o que a gente lembra? Aqueles quadros antigos, né? Na casa da minha avó tinha, não sei na casa de vocês. Uma criança correndo com uma bola perto de um penhasco e aí um anjo, né? Lindo, aquelas asas, né? Bem bonita atrás da criança. Ou então, teve um outro filme, se eu não me engano, Cidade dos Anjos, em que todos os anjos eles se vestiam de preto, né? Eles estavam de ternos. E eles, cada pessoa tinha um anjo. O anjo que a gente vai falar hoje não tem nada a ver com isso, tá? Não tem ninguém com asa aqui. A gente está falando de um espírito de uma ordem já elevada. E é esse espírito que nos protege no nosso dia a dia. Esse espírito ele é concebido para nós desde o nascimento. Assim, do nascimento, ele já está ali responsável para te acompanhar durante toda a sua trajetória na vida aqui na Terra e até mesmo depois do seu desencarne, ele ainda te acompanha por um período curto de tempo, mas ainda acompanha. Eles estão do nosso lado, mas por ordem de Deus. É da lei natural que cada um de nós tenhamos um espírito protetor. Eu estou falando de nós, tá? Seres humanos. Animais, aí já é uma outra classe. Então vamos lá. Vamos conversar um pouco antes da gente reencarnar. Eu não lembro, acredito que ninguém aqui também lembre, né? Mas assim, todos nós somos seres inteligentes. A gente tem a centelha divina dentro de nós, porque a gente é filho de um pai misericordioso. No Livro dos Espíritos, quando perguntam o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente tem isso dentro de nós, como seres humanos. A gente está aqui de passagem. É igual quando você vai estudar fora, ou então melhor, né? Vamos colocar assim, igual quando você vai fazer um intercâmbio, né? Porque a nossa verdadeira morada é o quê? A nossa morada espiritual. A gente está aqui fazendo o nosso pequeno intercâmbio, né? Vamos assim dizer. Então a gente está aqui para aprender, para aprimorar os nossos conhecimentos, para a gente se melhorar como pessoa, né? Para ressaltar as nossas qualidades, porque a gente não é feito só de defeito. Lógico que somos todos falhos, né? Para alcançar a perfeição, para chegar ao nível de Jesus, vai muita encarnação ainda. Muitas, viu? Então, até mesmo um bandido, né? Fica meio pesado falar bandido, mas foi a palavra que eu encontrei para passar para vocês. Até mesmo um bandido, ele tem qualidades que às vezes uma pessoa que não mata, não rouba, que não comete nenhuma atrocidade tem. Até eles têm o seu protetor espiritual. Então Jesus disse para nós, vós sois luzes. Quanto tempo mais a gente ainda vai demorar para florescer essa semente dentro da gente? Então vamos lá. Mesmo que a gente não se lembre, até a gente aceitar esse intercâmbio, é feito um planejamento reencarnatório. Já viram a frase, né? Já viu alguém falando assim, mas eu não pedi para nascer. Todo mundo já ouviu isso? Engano seu. Pediu sim. Pediu e implorou. Por quê? Quando a gente está livre da veste carnal, a gente sente tudo com mais intensidade. Os espíritos, eles sentem mais do que nós, porque a matéria é pesada. Então a gente tem relatos de vários espíritos que eles...
quando fora do corpo, quando desencarnado, que eles relatam que conseguem ver a beleza do céu de uma maneira diferente. Eles conseguem ver a natureza totalmente diferente. Acredito que a resolução deles seja maior que 4K, né? A gente é como se fosse uma TV de tubo e eles já naquela resolução super assim adiantada mais do que a gente. Porque o corpo impede que a gente consiga ver a beleza das coisas, as qualidades das coisas, consiga sentir, né, sentimentos e emoções com mais intensidade. Então, quando você para pensar, né, no fracasso que foi a sua encarnação anterior, aí sim, você fala, ó, Deus, deu ruim lá, né? Tem como eu voltar, né? Tem como a gente ver isso novamente? Eu prometo que eu vou lá, vou fazer diferente. Porque é dessa maneira que, trazendo para a linguagem de hoje, gente, é dessa maneira que funciona. A gente quer mais uma chance. E aí, o que Deus faz? Né? Antes de você reencarnar, você tá ali apreensivo, inseguro, pensando, meu Deus, como que vai ser? Eu preciso de ajuda. E aí Deus faz o quê? Ele é Pai, né, gente? É um Deus amoroso, misericordioso, justo e bom. Eu não canso de falar isso para vocês. Porque no nosso momento de dificuldade, a gente tem que lembrar que nós somos filhos desse Pai. Ele é maior do que tudo. E aí, ele sabendo das nossas dificuldades, ele fala, não, tá bom, eu vou te ajudar. Vou mandar para você, então, um espírito amigo. Esse espírito amigo é o quê? O nosso anjo da guarda, é o nosso mentor espiritual, o nosso protetor, que ele vem para nos ajudar. E nos sinaliza de que nunca estamos sós. E nos concede esse guia espiritual. Nós, às vezes, estamos acompanhados também de espíritos amigos, que não são o nosso mentor, mas eles também estão ali. Eles não fazem o mesmo papel que o nosso mentor, porque o nosso mentor, ele é de ordem elevada. E esse espírito amigo nem sempre é. Então a gente tem esses guias espirituais, independente de raça, de cor, de idade, de tamanho, se é do bem ou se é do mal, cada um vai ter o seu. São espíritos que nos amam profundamente, que temos laços de outras vidas. E esse protetor, ele está ligado a nós desde a concepção até depois da morte na vida espiritual, como eu falei para vocês um pouco lá atrás. Eles estão por amor. Ele vibra junto com você, mas ele também fica triste quando você faz alguma coisa errada. Mesmo assim, independente do que você fizer de errado, ele continua ali, torcendo por você. Então isso faz a gente ter uma ideia do quanto que nós somos amados. Primeiro por Deus, por ter nos enviado esse ser para estar conosco, nos ajudando ali a passar mais uma encarnação, e também por esse espírito. A gente na condição do pai, da mãe, quando a gente vê um filho caminhar, vê ele falar, é uma felicidade, porque a gente está vendo que ele está progredindo, que ele está crescendo. Agora vocês imaginem o mentor da gente. É do mesmo jeito. Cada protetor, cada um tem o seu protetor e cada protetor tem o seu protegido. Eles estão numa condição mais elevada que a gente. Então, o plano espiritual que determina quem que vai ser ali o seu espírito protetor para te amparar, para nos encaminhar ao bem, nos proteger, consolar, auxiliar, nos ajudar de todas as formas. No momento do sono, durante o desdobramento, ele nos aconselha. E muitas vezes nós não lembramos. E para nos lembrar das nossas promessas que a gente fez lá atrás. Antes de reencarnar, a gente faz a nossa promessa, eu vou lá, vou fazer tudo direitinho, bonitinho. Aí chega aqui e a gente faz tudo errado. Ou se não faz errado, faz diferente. Às vezes a gente roda casas espíritas ou vai atrás de uma irmã que faz premonição
disso, que fala aquilo, para a solução dos nossos problemas, e a gente não dá ouvido para o nosso mentor que está aqui, ó. Eu não sei se o meu está aqui, eu também não quero saber. Ele no dele e eu no meu. Mas às vezes a gente faz isso, vai atrás de um, vai atrás de outro, porque a gente quer o quê? Resposta imediata. E isso acaba se tornando uma via de mão única, não é uma via de mão dupla. Eu falo e você responde, não. A gente fala, a gente está ali, quer ouvir, mas a gente não para, não se volta para dentro de nós mesmos para a gente escutar o nosso mentor que está ali. Ele está ali do nosso lado, só esperando você chamar por ele. Vou contar um caso para vocês que me aconteceu uma vez. Eu acho que eu já contei isso aqui. O meu filho, quando ele era pequeno, ele estava fazendo um curso espírita numa casa em Itapevi. Aqueles cursos que tem para jovens. Ele tinha 14 anos. E eu trabalhava em Alphaville e falei para ele, olha, eu vou sair do trabalho e aí eu vou para a casa espírita, fico lá com você, porque aí eles fazem o curso, depois tem a palestra e a gente vem embora. Só que ele tomou uma direção contrária. Eu sempre levava ele. Nesse dia eu tive que trabalhar, não consegui. Falei para ele, ó, pega um ônibus em tal lugar. Aí ele foi perguntou para outra pessoa indicou para ele pegar já em outro lugar diferente. Eu sei que de Itapevi ele foi parar no Butantã. E eu saí de Alphaville e fui para Itapevi. Quando chegou lá, todos os jovens desceram do curso, eu fiquei esperando e nada. E aí eu fui perguntar para a moça do curso, né? Mas cadê, né? Você não viu meu filho? Não, ele não apareceu aqui hoje. Vocês não imaginam como eu fiquei. Eu ligava para todo mundo. Uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro ficou sabendo da ligação, já queria vir para São Paulo para procurar meu filho. E aí, na época, eu já era trabalhadora da casa, coloquei no grupo, tô desesperada. Meu filho sumiu, desapareceu, aquele papo de que Deus é justo, misericordioso e bom, nem passou perto. E eu, desesperada, na minha cabeça, ele não tinha conseguido chegar até o curso, porque nesse trajeto aconteceu alguma coisa, foi assaltado, viram que ele não tinha celular, porque nesse dia ele deixou o celular em casa. Então, pra mim, viram que ele não tinha celular, aí mataram ele, tinha um córrego lá e eu queria ficar andando por esse córrego, achando que o corpo dele estava ali. Eu fiquei desesperada, desespero total. E aí, então, liguei pro pai dele e a gente rodando, subindo em tudo quanto era ponto final de ônibus. E aí, nesse dia, eu dentro do carro, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo o meu desespero? Eu tô aqui, vocês não me falam nada. E eu escutei na minha cabeça, vai pra casa. Ai, vou pra casa. Meu filho tá desesperado, tá desaparecendo, eu vou fazer o que em casa? Vai pra casa. Eu falei, eu não vou pra casa. E continuei rodando no centro de Itapevi, procurando, indo no ponto final, voltando, indo pra tudo quanto é lugar, ligando pra amigo. O Gustavo tá aí, perguntando dele pra todo mundo. Ninguém, não, aqui ele não tá. Não tive o que fazer, fui pra casa. Fui olhar as coisas dele, a última roupa que ele tinha vestido, para eu informar para a polícia. No outro dia, quando eu fosse, né, da queixa, do sumiço, porque quando você fala uma criança de 14 anos sumiu, desapareceu, ninguém pensa assim, é um menino que só vive dentro de casa. Não, deu perdido na mãe. Então ninguém, o menino sumiu. Tá, não pegou. Ninguém dava importância. E eu estava desesperada, porque eu achava isso um descaso muito grande, né? Uma mãe em desespero. Tô eu em frente de casa, quem sobe a rua? O meu filho. Lógico que eu quis matar ele primeiro. E aí quando ele me disse, mãe, eu tava com tanto medo de nunca mais ver a senhora. Aí eu me desmanchei em lágrima, né? Me desmanchei, passou a vontade de querer bater nele, a minha amiga também disse que não ia mais voltar, que como ele já estava em casa, não precisava vir para São Paulo. Então é isso. Né? Ele vai te ouvir quando você chamar, aí sim. Porque se ele não fizer isso, ele vai estar interferindo no nosso livre-arbítrio, na nossa lei de liberdade. Mas eu não sou média, eu não ouço, não vejo, não escuto, não presinto. Então, como que eu vou conversar com o meu mentor? Quem acredita aqui que todo mundo é médio ou que nós não somos médios? Todos somos médios?
Todos somos médiuns, gente. Todos nós. Só que uns sentem mais que os outros, né? Um tem a mediunidade mais aflorada, outros não têm. Então, assim, isso acontece. Tem gente que fala assim, eu não sinto nada. Sente. Sente. Se não sente, tem sonho, pressente, sente cheiro, mas não consegue associar. Todos nós. Porque Deus não ia criar a gente sem nada. Nada, nada, não. Porque se ele fosse fazer isso, né? Por que ele ia deixar só um ou outro com mediunidade e o outro não? Né? Senão a gente está falando do mesmo pai, né? Então quer dizer que Deus tem preferência por filho? Não, não tem. Então vamos lá. Os mentores, eles estão ali para nos ajudar, para nos orientar, mas não confunda que eles são os nossos empregados. Eu tô rindo, depois vocês vão saber por quê. Eles também têm tarefa no plano espiritual. Tarefas são socorristas. Às vezes eles vão também para outras esferas espirituais, dependendo, porque são espíritos de ordem elevada. Então, eles também podem ir para aprendizado. Muitas vezes eles precisam se ausentar, ou então eles vão lá e eles não vão deixar a gente desamparado. Né? Chama um coleguinha, coleguinha, né, que feio. Chama um amigo, né, eu preciso sair, vou estudar, não sei, vou ali no umbral rapidinho, né? Tem como você ficar aqui, não deixa ele desamparado. É assim que eles fazem. Então, esse espírito protetor que nos permite entrar em sintonia com ele é o nosso anjo da guarda, é o nosso mentor espiritual. Ele vai permitir que a gente faça isso. A sua função é de nos encaminhar e orientar, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Se você seguir para outro caminho, ele não vai te impedir. Eles respeitam a nossa liberdade. Mesmo sabendo que a gente vai quebrar a cara, que nossa experiência vai ser mal sucedida, ele vai trazer esse aprendizado. E é isso que eles entendem. Eu tô com raiva, né? Meu mentor, ele me chama de tutelada, né? Vamos supor lá que ele fala, minha tutelada não seguiu o que eu mandei, então não vou mais falar com ela. Não, não é assim que funciona. Ele sabe que você vai quebrar a cara, mas ele vai estar ali, ele vai continuar ali. Porque ele sabe que mesmo que você for fazer algo de errado, que não vai dar certo, ele vai continuar ali. Porque ele sabe que de um jeito ou de outro, isso vai servir como aprendizado. E naqueles momentos que nós nos sentimos sós, ele está ali, esperando o nosso chamado. Kardec, ele fez uma classificação tenária para esses espíritos. Então, ele fala para a gente o seguinte: existem os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros ou perfeitos. E aí a gente tem Jesus, né, espíritos puros. Espero um dia chegar nesse patamar, eu sei que não vai ser agora, vai demorar muito, mas a gente chega, todos nós, viu? Não é só um não, todos nós. Espíritos de segunda ordem, que são espíritos elevados ou superiores, que são os espíritos bons. E de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, aqueles que nós conhecemos como espíritos inferiores. Então, cuidado para não confundir o seu mentor espiritual com espíritos familiares. O Kardec, ele usa essa nomenclatura para espíritos amigos, parentes, conhecidos, que também nos ajudam depois do desencarne. Quantas pessoas, né, quando está para desencarnar, começa a falar que vê espírito de parente que já morreu? Eu vi minha avó, eu vi meu tio, meu irmão, né, aquele que já faleceu. Mas o anjo guardião de ordem elevada, ele é designado por Deus com a missão de nos proteger. Então, a gente não pode confundir. O seu mentor é um, esses espíritos familiares são outros. Pode um espírito protetor nos abandonar? O que vocês acham? Sim ou não? Não, gente. Ele é de ordem elevada. Ele pode se afastar de você, mas ele te abandonar, jamais. Ele se afasta quando seus conselhos são inúteis e quando não cumpre as leis de Deus. Porque a gente tem a lei de liberdade, como eu já falei para vocês, a gente tem essa lei de livre-arbítrio. Mas ele volta sempre quando ele é chamado.
Quando você pede e usa o seu livre-arbítrio, é a permissão que você dá para ele te orientar, te ajudar e te auxiliar. Nesse momento, ele pode intervir porque não está violando a lei de liberdade. E nunca o livre-arbítrio, para mim, ficou tão claro. Porque naquele momento que meu filho estava desaparecido, eu pedi ajuda. Aí sim foi que eu escutei a voz dele falando para mim, vai para casa. E mesmo assim eu desobedeci, né? Quem pede tem a humildade de ouvir. Esses irmãos nos protegem 24 horas por dia. Olha que privilégio. E a gente ainda envolvido no nosso egoísmo, ainda nos sentimos sozinhos. Mas esse não é um benefício só nosso, é deles também. Porque eles também se sentem bem. Se a gente se sente bem praticando a caridade, ajudando o outro, imagine o nosso mentor espiritual. Quando vê que está conseguindo, que a gente está conseguindo ali, ó, receber todos os conselhos e fazer tudo direitinho. Só que isso também não deixa de ser o quê? Uma penosa missão. Imagine vocês, aquele ser que é uma pessoa difícil, né, que é cabeça dura, que só faz coisa errada. Imagina a cabeça desse mentor. Coitado. Imagina como que ele não pensa. Nossa, mas tudo que eu tento não dá certo. Mas é a missão dele, né? A gente fala coitado, mas na verdade é um espírito elevado, né? Então ele entende, com certeza. O que a gente precisa, né, para que a gente possa ouvir esse mentor? Como que a gente faz para escutar a voz da espiritualidade? A gente precisa nos desligar do barulho exterior, interior também. Porque o nosso pensamento não para. Nós somos seres que a mente da gente está ali, ó, em atividade constante, a todo momento. Ela não para. É uma engrenagem que ela fica ali, ó, e não para. Então os nossos pensamentos, eles possuem cor, forma, cheiro, som. E muitas vezes os espíritos, eles nos identificam pelas formas de pensamento. Não estou falando só dos espíritos bons, estou falando dos obsessores também, todos eles. Vem a gente por isso. Como que a gente faz isso? Se concentra, né? Vai ali num cantinho, sabe? Respira fundo. Se concentra na sua respiração, tem em mente uma paisagem, uma praia, um campo, algo que te faz feliz, alguma coisa que te traz calma. E aí você vai controlando os seus pensamentos para, enfim, ouvir a espiritualidade. Eu vi uma vez um relato do Divaldo Franco, que a mentora dele, a Joana de Ângeles, veio buscar ele para algum trabalho espiritual e eles estavam indo até um local e ela olha para ele e faz assim para ele, né, para ele fazer silêncio, e ele fala para ela, mas eu não estou falando nada. Ela fala, é aqui, ó. Ele não estava falando nada, mas o pensamento dele. Então, Jesus disse pra gente, tem uma parte na Bíblia que fala, quando você for orar, feche a porta do seu quarto e ore em silêncio. Então vai lá, desliga o celular, deixa o celular longe, sabe? Porque qualquer barulhinho, você vai lá, o celular é uma coisa que distrai muito a gente. Então assim, deixa o celular longe, coloca no silencioso, coloca uma música, fecha o olho, presta atenção na sua respiração, imagina o ar entrando e saindo, nutrindo todas as células do seu corpo, porque esse movimento da respiração já vai fazer que você preste atenção no seu corpo e esqueça o que está ao seu redor. E aí você começa a ter na sua cabeça uma imagem de praia, de um lugar calmo. E ali faz uma oração também, para que a espiritualidade possa te envolver ali no escudo de luz, porque quando você ora, é isso que você faz, né? Você se abre, né, para que você receba as bênçãos, a proteção espiritual. E aí, faz a pergunta que vocês querem, né? Muitas vezes a resposta não vem de imediato, ou vem alguma imagem sugestiva na cabeça. E depois termina com uma prece. Faça isso, gente, como se fosse um hábito. No começo é difícil, depois ali, sabe, tornando isso um exercício, fica mais fácil. Por
porque as coisas não são no nosso tempo. A gente quer uma resposta imediata. E muitas vezes, essas respostas também precisam de tempo. Eles têm que buscar auxílio, sabe? Eles têm que também... É difícil a comunicação conosco. Então, eles têm que elaborar algo para que a gente possa entender. Então, a gente tem que ter paciência. Há um tempo atrás, quando eu queria muito saber de alguma coisa, e aquilo me perturbava muito, eu perturbava o meu mentor. Eu colocava lá no celular, para o meu celular despertar, que eu falava assim, não, hoje eu vou fazer meditação porque eu quero conversar com ele, porque eu preciso saber. E lógico que não dava certo. Eu estava ansiosa, você vai escutar o quê? Eu não me desligava nem no interior nem no exterior, porque eu estava tão ansiosa. E eu fazia isso várias vezes. O senhor me perdoa, o senhor me desculpa, porque hoje, né, eu paro para pensar, nossa, como que pode, né? Mas assim, as coisas não são no nosso tempo. E nem sempre ele tem a resposta para o nosso problema, que a gente está relatando ali naquele momento. O que a gente vai falar já é do conhecimento dele. Ele já sabe o que a gente quer. E muitas vezes ele tem a solução já pronta. Então, assim, não se trata de um médium ostensivo ou não. Né? Porque até mesmo o médico consegue ver ali o mentor na sua frente, conversar com ele. Se não for naquela hora que ele tiver que saber, ele não vai saber. Às vezes o mentor nem aparece. Então, a gente tem que ter a consciência disso. O seu espírito tem. Então, assim, o seu espírito vai assimilar. Se a situação for urgente, ele já tem a solução para você. Agora, quando é algo que você precisa realmente saber, o seu mentor, ele vai arrumar uma forma de se comunicar com você e de você ficar sabendo. Ele vai até o seu córtex cerebral, ativa todos os centros da sua memória e ele vai achar ali uma ou duas soluções. Então, assim, uma hora a resposta vem. Ou então, quando a coisa não é tão urgente, aquele conselho, ele vai ser importante, só que mais lá na frente. Ele sabe, a gente não sabe, porque a gente quer tudo de imediato. Mas eles sabem que aquela hora não é a hora. Então, aquilo vai ficar arquivado dentro de você. E aí você, quando precisar de orientação, vai surgir como uma inspiração. Sabe quando vocês têm, eu tive uma ideia? Então, aquilo já é implantado em você. Coisa que o seu mentor deixa, para quando você precisar, já está ali e é ativado. Então, pode ser ideia dos seus mentores que te passaram há um tempo atrás e você está recebendo como inspiração ou como intuição. Quanto mais a gente tem esse contato com o nosso guia espiritual, a gente vai abrindo o canal de comunicação com eles. Até que vai chegar uma hora que você não vai precisar fazer nada desses rituais, sabe? Vai ser automático. Você pensou, ele já está ali e já te fala. Então, isso é um ato de amor. É um ato de amor deles conosco. O retorno, quem estará te esperando é o nosso guia espiritual, que muitas vezes nos acompanha em várias encarnações. Esse retorno que eu estou falando para vocês é o nosso retorno à nossa morada. Quando você sai do intercâmbio chamado Terra e vai lá para a morada espiritual. Então vamos fazer o melhor por aqueles que vibram por nós e nos quer o nosso bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís e Santo Agostinho, eles nos falam o seguinte, para que a gente não tenha medo de cansar. Vou ler para vocês o que eles falaram. Não tenha medo de nos cansar. Procura sempre estar em relação conosco e assim estarei mais forte e feliz. E quantas vezes nos sentimos só e o nosso mentor ali do lado. Mas não são só espíritos elevados, senão eles não pensariam assim. Então são todos os espíritos, todos. Então faça a meditação todos os dias e aproveitem o encontro com o mentor de vocês. Lembre-se que ele está ali para te ajudar em todos os momentos, em todos. São nossos amigos fiéis. Eles estão ali quando você não está bem. Eles estão ali quando você está feliz.
Tem uma música, eu não vou cantar, tá, gente? Não vou cantar, mas tem uma música que ela é muito bonita. Essa música quem me passou foi a Mari. Eu vou passar para vocês como se fosse um poema que foi feito para o mentor. Vamos lá. O nome da música, deixa eu ver aqui. O nome da música é Mentor. O autor da música é Vanir Cássia. Vou ler para vocês. É muito bonita. De volta ao começo, ganhei nova chance. Nem sei se mereço, vou pagar o preço, seguindo adiante. É longa a jornada, uma estrada sem fim. Se ando nas tempestades ou busco a felicidade, só depende de mim. Eu sei que em outras vezes não deu muito certo. Se por distração, negligência ou ilusão, terminei num deserto. Mas, por amor tão grande, me estendeu sua mão. Enxugou os meus olhos, me carregou no colo, me tratou como irmão. Meu guia, meu dia, meu abrigo. Me ajuda, me escuta, meu amigo. Não importa o tempo, por mais que eu aprenda, e minha alma se eleve, por toda a eternidade, levará a certeza do quanto te deve. Fiel operário, nas fileiras do bem, foi flor e espinhos, já trilhou os caminhos, que hoje eu também. Que o Pai feito em glórias te derrame a sua luz, te dê força e coragem, te coloque mais perto do amigo Jesus. E vamos junto, quem sabe, fazer valer a pena o martírio da cruz. É tudo que nós deveríamos falar aos nossos mentores, porque muitas vezes a gente nem se dá conta desse espírito amigo que está ali conosco em todos os momentos. Então hoje eu gostaria de fazer uma prece diferente. Vamos agradecer ao nosso mestre por esses amigos espirituais que estão conosco. Querido mestre, divino amigo, agradecemos a essa dádiva desses benfeitores espirituais que nos acompanham. Agradecemos a Ele por todas as vezes que eles tentaram se conectar a nós, por todas as vezes que nos auxiliaram, por todas as vezes que nos protegeram. Agradecemos por todas as vezes em que eles fizeram de tudo para colocar no nosso caminho as dificuldades para que o mal maior não nos alcançasse. Pedimos ao nosso mestre que aumente cada vez mais a boa vontade, que aumente a luz dos nossos mentores, para que eles continuem com a sua missão de nos proteger sempre. Agradecemos também ao mestre por essa oportunidade de estarmos aqui junto com esses amigos para mais uma vez a gente conseguir concluir a nossa missão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenha todos um ótimo tratamento.